Boa noite, turma. Dando sequência às nossas aulas semanais da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio Castro, hoje quem vai falar para a gente é o Dr. Bruno Rezende, é um coordenador da nossa residência médica da Medicina Intensiva, médico horizontal do CTI 7, médico paliativista e médico de apoio da gestão lá da nossa linha de cuidado ao paciente crítico. Obrigado, Bruninho, pela dedicação e a nossa aula, né? Foi um furo na nossa sequência de aulas, esse acabou se desdobrando para não deixar faltar. Peço a todos que deixem os vídeos abertos, áudios fechados, lista de presença no chat para poder assinar. E mais uma vez, Bruninho, obrigado, viu? Fazendo aí jus à queridice sua dos nossos residentes, né? Obrigado, cara. Beleza, valeu, cara. É, Essa aula, a gente aplicando a prova, né? Em especial a prova prática, a gente viu que a gente estava devendo uma aula igual essa daqui, sabe? Poucas pessoas souberam, né, e pensaram na possibilidade de pensar em fluido e responsividade em uma questão que demandava isso lá na nossa prova. Então, essa prova essa aula é uma resposta a essa necessidade que a gente percebeu, tá? Essa aula ela complementa outras aulas que já estão lá no nosso canal, né, do YouTube, no Noites Intensivas, né, antiga Quartas Intensivas, né, pelo YouTube ainda a gente às vezes tá aparecendo como quartas intensivas ainda. Mas temos lá uma aula de fluidoterapia, né? Não é o objetivo dessa aula, tá? Temos lá também uma aula de avaliação de choque, né? De avaliação de perfusão, né? Então, ela vem como uma complementação, a essas aulas também, tá? Então, vamos falar de fluido responsividade. Para falar de fluido responsividade, não tem jeito de não falar de perfusão tecidual. É lógico, né, que não é meu objetivo afundar muito, né, nesse tema aqui nessa aula, porque já tem outras aulas e a aula ia ficar extensa demais, tá? Né? Mas basicamente perfusão tecidual tem a ver com o fluxo de sangue através dos tecidos, né? Esse fluxo ele vai depender, logicamente, da capacidade do coração enquanto bomba tocar esse sangue através de toda a nossa circulação, né? Fazendo tanto a pequena quanto a grande circulação, né? Vai ter a ver com os nutrientes que vão estar disponíveis nesse sangue que vai estar sendo carreado, né? Logicamente, vai ter a ver com o oxigênio, né? Carreado, seja dissolvido no plasma, seja na hemoglobina, tá? E vai ter a ver, logicamente, com a capacidade do meu tecido extrair esse oxigênio, extrair esses nutrientes do, da circulação, tá? Então, perfusão tecidual é isso, né? É, Logicamente, se eu falo de perfusão tecidual, na maioria das vezes a gente, enquanto intensivista, a gente vai lidar e ter medo da má perfusão tecidual, né? Essas alterações na perfusão tecidual, elas podem indicar hipóxia, né? Podem indicar isquemia, né? Falta de fluxo de sangue, e pode indicar processos patológicos, né? Processos patológicos, por exemplo, da sepse, né? Na sepse, muitas vezes, a gente tem um débito que, inclusive, pode estar elevado, pode ter um conteúdo arterial de oxigênio, né, dissolvido normal, pode ter um conteúdo carreado na hemoglobina normal, mas nossa mitocôndria vai estar doente, às vezes não vai estar capaz de extrair.
esses nutrientes, esse oxigênio da circulação, né? E aí a gente vai lidar aí com a má perfusão, né? Isso aqui, né? Esse paciente aqui em específico, né? Isso daqui é um medo enorme que a gente tem de se deparar, né? Quando a gente descobre um paciente numa admissão, seja numa sala de emergência, seja num CTI, né? Esse paciente que tem uma mortalidade muito grande, né? Por isso a importância da gente entender bem de perfusão, né? Por isso é importante a gente entender de como lidar com isso, né? Então, basicamente, né, no contexto de choque circulatório, a gente vai estar lidando com um desbalanço entre demanda e suprimento de oxigênio, né? Às vezes a demanda vai estar elevada demais, né? E mesmo diante de um suplemento normal, por excesso de demanda, esse paciente vai estar mal perfundido, vai estar em metabolismo anaeróbico, né? Ele pode até estar com um suplemento de oxigênio normal, né? Mas diante mais uma vez, né, diante de um tecido, né, doente, né, de uma mitocôndria doente, está incapaz de extrair oxigênio, né? Então, choque circulatório é sempre essencial a gente olhar para essa questão aqui, de desbalanço entre demanda e suplemento aí de oxigênio. Lá na nossa aula de manejo de choque, né? Essa aqui é um slide que eu tirei lá daquela aula. É, Isso daqui, lá na aula, eu falo que é a vida, né, do intensivista, que é a vida do emergencista, né? De como aumentar a minha DO2, né? Aumentando meu débito cardíaco, seja através da frequência cardíaca, seja através do aumento do volume sistólico, né? Como é que eu aumento o volume sistólico? Lidando com a pré-carga, lidando com inotropismo, né? Eu tenho que lidar com a pós-carga também, né? Eu tenho que lidar com conteúdo arterial de oxigênio dissolvido no plasma, né? Eu tenho que lidar com o conteúdo arterial de oxigênio carreado na minha hemoglobina, né? Então, o meu pensamento de lidar com o choque, ele vai estar direcionado para essa equação que está aqui. Tá? Lá na aula de manejo de choque, né, de conceitos básicos de choque, isso aqui está muito bem desdobrado. Acho que vale a pena demais, né, depois dessa aula, dar uma repescada lá na aula de choque, tá? E aqui a gente vai falar hoje aqui do nosso artista principal. Vamos falar de pré-carga, tá? Vamos falar de volemia. Então, não tem jeito de eu falar de fluido e responsividade sem falar de pré-carga, né? Basicamente, então, pré-carga é o termo utilizado para descrever o grau de estiramento das fibras miocárdicas ventriculares no final da diástole, imediatamente antes da contração sistólica, né? Então, essa quantidade de sangue que está chegando no meu coração aqui e preenchendo o meu coração, à medida que essa pré-carga vai aumentando, eu vou aumentando também o meu débito cardíaco, né, o meu volume sistólico, né? Então, é essencial eu tentar fazer uma avaliação de como é que anda o meu paciente em relação à pré-carga, né, para que eu possa ver se eu posso atuar em cima disso para aumentar o meu débito cardíaco, né? Essa aula vai falar sobre isso. Não tem jeito de falar de pré-carga, né? Quase que eu atropelei o slide ali na hora que eu falei de pré-carga, sem falar de mecanismo de Frank-Starling, tá? O mecanismo de Frank-Starling, ele determina o aumento do estiramento das fibras miocárdicas, né? Resultando em uma maior força de contração e, consequentemente, um maior volume sistólico até um limite fisiológico, né? Então, basicamente, o meu músculo ele vai sendo expandido pela minha volemia, né? Pela minha pré-carga, tá? E quanto maior
a minha pré-carga, em teoria, até um limite, maior vai ser a força de contração do meu músculo, tá? E logicamente, maior vai ser o volume sistólico que eu vou mandar ali para frente, né? Então, isso é o mecanismo de Frank-Starling, né? Retomando um pouquinho agora da aula do Fábio, né? O Fábio falou do ventrículo direito e, se eu não me engano, ele usou essa figura lá, né? Em que ela ilustra muito bem é, a dificuldade de lidar com pré-carga, em especial no contexto do ventrículo direito, né? A janela terapêutica é muito estreita, né? O ventrículo direito não gosta de hipovolemia, tá? Mas ele também não gosta de hipervolemia, não, né? Então, é, lidar com a furosemida é difícil, né? Por conta do risco de você produzir hipovolemia e acabar reduzindo o débito cardíaco. Lidar com o volume, às vezes, é difícil também, porque às vezes você dá, né, o volume, o ventrículo direito abaula, ele rechaça o ventrículo esquerdo para o outro lado. Na hora que ele rechaça o ventrículo esquerdo para o outro lado, ele vai fazer com que a pré-carga do ventrículo esquerdo seja pequena, né? E se a pré-carga é pequena, o que que acontece com o meu débito cardíaco? Meu débito cardíaco cai, né? Então, lidar com pré-carga, em especial para o ventrículo direito, não é fácil, tá? É difícil demais. Já quando a gente fala do ventrículo esquerdo, a nossa janela terapêutica, ela é mais tranquila, tá? Ela é maior. Então é fácil lidar com pré-carga para o ventrículo esquerdo? Não, é difícil também, tá? Mas basicamente, né? Eu tenho que tentar entender onde meu paciente está nessa curva aqui, né? Se meu paciente tiver nessa parte da curva aqui, o que que vai acontecer? Se eu aumento a minha pré-carga, né, aqui expressa pela pressão arterial, eu vou aumentar o meu débito ventricular, tá? Então, esse paciente, de acordo com que eu reconheça onde que está o paciente na curva de Frank-Starling, eu posso elencar débito cardíaco fazendo um desafio de fluido, né? E é essencial que a gente tente entender isso, né? E essa aula é exatamente com um objetivo de instrumentalizar essa nossa avaliação, tá? Se eu pegar o Luigi, né? Aí eu vou escolher um R0 para isso, né? Vou entubar o Luigi e vou tentar avaliar a colocar ele vai manter a frequência cardíaca regular, né? Vai se manter em ritmo sinusal e eu vou avaliar, né? Essa responsividade do Luigi ao fluido. Garanto que ele, né? E todos nós aqui somos fluido responsivos, tá? E é essencial que eu pense no seguinte: eu sou fluido responsivo. Eu preciso de receber fluido? Eu tô bem, aqui não tô desidratado, minha perfusão cerebral tá ok, tá chegando cérebro lá no ó, tá chegando oxigênio lá no meu cérebro, em teoria, né, para eu poder dar essa aula, né? Então é interessante a gente pensar isso, além de saber onde está o meu paciente na curva de Frank-Starling, eu tenho que saber se eu vou usar fluido ou não, tá? E saber que se eu passar da conta, com o passar do tempo, eu vou começar a ter um prejuízo no meu débito cardíaco, né? E tendo esse prejuízo no meu débito cardíaco, né, eu vou acumular, né,
outras disfunções para o meu paciente, eu vou acumular problemas para o meu paciente. Então, entender esses conceitos de pré-carga, né, de curva de Frank-Starling é muito importante como uma introdução para essa aula de fluido e responsividade, né? Aqui eu já falei, mas eu acho que é uma coisa tão importante que eu escolhi ser repetitivo na aula, né, e falar do mecanismo de Frank-Starling de novo, né? Aqui está a relação da curva desculpa, da quitina, da miosina, da troponina, enquanto o paciente ele está com o coração vazio. O coração vai enchendo, né? E essas fibras elas vão mudando a conformação dela, né? Elas vão mudando a conformação de acordo com que ela vai aqui agora se afastando, a força com que ela vai responder, ela vai aumentar. Então a força de contração aqui ela é desse tamanho, a força de contração aqui é desse tamanho, e a força daqui de contração é desse tamanho, porque ela foi distendendo, ela vai responder de maneira adequada, né? Mas se eu passo da conta e eu perco, eu desorganizo as minhas fibras, né? A força de contração aqui ela volta a reduzir, tá? Então, o mecanismo de Frank-Starling ele vai se dar exatamente por conta dessa relação das fibras aí de miosina, troponina e actina. E mais uma vez, né? É, eu tenho que entender em que ponto o paciente está, né? Enquanto ele vai ganhando em estiramento, ele vai ganhar em força ventricular, né? Vai chegar no momento que tem um platô e vai chegar em um momento que isso começa a ficar prejudicado, né? Estou escolhendo ser repetitivo, isso daqui é importante demais, tá? E aí, falando, né, acho que talvez a gente tenha absorvido essa questão do que é pré-carga, do que é mecanismo de Frank-Starling, né? Eu vou agora entrar um pouco mais no que é o escopo da aula, né? O que é fluido responsividade? Isso vai ser sua vida de agora em diante, né? Assim como essa equação aqui é extremamente importante, né? Quando eu olho só para a pré-carga, né? Isso daqui vai ser a vida do intensivista, vai ser a vida do emergencista, né? Saber, né, lidar com fluido, né, de maneira adequada, né, com atuações na volemia de maneira adequada, é uma das coisas que vai diferenciar o bom emergencista, o bom intensivista, daqueles que não são tão bons, né? Então, indo em direção ao conceito de fluido responsividade, né? Fluido responsividade, basicamente, é quando o paciente ele está nessa parte aqui, ó, da curva de Frank-Starling, né? É a capacidade do sistema cardiovascular de um paciente aumentar o volume sistólico ou débito cardíaco em resposta à administração de um bolo de fluido intravenoso. Em termos práticos, um paciente é considerado fluido responsivo quando a infusão de volume resulta em um aumento significativo do débito cardíaco, né? Geralmente definido como um incremento aí de 10 a 15%, né? Vocês vão ouvir esse 10 a 15% aqui várias vezes de agora em diante nessa aula, né? Após um teste, aqui um teste volêmico, né? Ou após uma manobra utilizada para tentar atuar em cima da pré-carga, né? E, logicamente, atuando em cima da pré-carga, atuar em cima de qual que é a resposta a esse aumento, a essa variação da pré-carga, a essa variação da volemia, tá? E uma coisa importante demais do que é fluido de responsividade, comecei a falar lá atrás, né? Dei spoiler, né? Não é a mesma coisa que ser fluido requerente. O Luíde, nesse momento, ele não é fluido requerente, exceto se for uma cerveja. Aí talvez seja. Mas não é a mesma coisa que ser fluido requerente, tá? Ser fluido responsivo
é diferente do que ser fluido requerente, né? Então, o que é ser fluido requerente? Por outro lado, ser requerente de fluidos implica que o paciente apresenta sinais clínicos de hipoperfusão, como hipotensão, oligúria, alteração do estado mental, aumento do lactato, né? E que a administração de fluidos é indicada para restaurar a perfusão tecidual, né? Então, ser fluido requerente basicamente é quando eu preciso de atuar em cima da volemia para aumentar o meu débito cardíaco, aumentar a minha DO2 e tentar resolver essa hipoperfusão tecidual, tá? Nem todo paciente responsivo a fluidos é requerente a fluidos. A responsividade é uma característica fisiológica, tá? Enquanto a necessidade de fluidos depende do contexto clínico e da presença de hipoperfusão. E então a gente falou de ser fluido responsivo, falou de ser fluido requerente, né? E aí vem um terceiro contexto, ó, um terceiro conceito. O que que é fluido tolerância? No contexto da avaliação de reposição volêmica e manejo de pacientes críticos, tolerância a fluidos significa a capacidade do paciente a receber fluidos intravenosos, sem desenvolver efeitos adversos relacionados ao excesso de volume, tá? Como edema pulmonar, congestão venosa, disfunção renal ou agravamento da insuficiência cardíaca, né? Isso daqui, se eu dou fluido para um paciente que não é fluido tolerante, que ele está intolerante a fluidos, eu aumento a minha mortalidade, eu aumento o tempo que esse paciente vai ficar no CTI, tá? Eu aumento o tempo de ventilação mecânica do meu paciente, tá? Então, olha só a importância desse tema, tá? Olha só a importância da gente tentar entender, tem que começar a entender desse tema aqui na aula, né? E tentar praticar isso no dia a dia e tirar as dúvidas com a gente lá no dia a dia, né? Então, é possível avaliar fluido e responsividade? É possível demais no dia a dia, tá? E a gente vai começar a tentar entender isso aqui agora, tá? Basicamente, a gente vai utilizar alguns métodos que se dividem entre métodos dinâmicos e métodos estáticos. Método estático, já adianto aqui, não vou nem entrar muito nisso, não, por causa do tempo de duração da aula, né? Não é o que a gente deve usar, né? Aqui, por exemplo, a PVC é um método estático, tá? E a gente, em teoria, a gente deixa de usar método estático, né? Em favor de usar método dinâmico, né? Então, os métodos dinâmicos, eles são utilizados para avaliação da responsividade a fluidos. Eles analisam alterações transitórias em parâmetros hemodinâmicos após uma manobra que modifica a pré-carga, né? Modifiquei a pré-carga, né? Se meu paciente está lá naquele ponto da curva de Frank-Starling em que ele responde, né? Eu vou avaliar se ele precisa de fluido ou não, tá? Se esse fluido vai aumentar o débito cardíaco ou não. Então, qual método de avaliação dinâmica eu vou utilizar? Vai variar, tá? Vamos lá então falar um pouquinho e falar por que varia, tá? Quase que eu falei vareia aqui. É, Tá Eu estou certo. diante. Vareia é os 27 falar, né? Bom despacho, que Opa, gente gosta, é vareia. eu fiz essa aula aqui pensando em bom despacho. Aqui eu tô com um paciente que está em ritmo sinusal, está com uma taquicardia sinusal, tá? Mas uma coisa importante aqui, o intervalo RR aqui é regular. Se o intervalo RR é regular, em teoria, eu tenho um mesmo tempo de diástole. O tempo de diástole, ele é mantido. Se o tempo de diástole é mantido, a quantidade de sangue que vai chegar lá nas minhas cavidades cardíacas, em teorias, elas não vão variar
entre um batimento e outro, né? Então a minha pré-carga, vamos dizer assim, ela vai ser uma pré-carga que não vai variar se eu considerar, né, se eu pensar somente nos batimentos cardíacos, tá? Então, se o RR é regular, o tempo de diástole ele vai ser sempre o mesmo, porque o intervalo RR está regular, né? E, logicamente, a minha pré-carga ela não vai variar entre os batimentos cardíacos, né? Se a minha pré-carga não varia, em teoria, meu débito cardíaco não varia, tá? Será? Aqui, além de ter esse paciente aqui também, né? Tá em ritmo sinusal, vamos considerar que aqui é um D2, né? É, o intervalo RR também está regular, né? Sendo o intervalo RR regular, meu tempo de diástole ele é homogêneo e minha pré-carga é homogênea entre os batimentos cardíacos, tá? Mas, logicamente, não é só o coração que bate. A pessoa respira também, ou então a pessoa é ventilada, tá? E olha só que interessante. O que que acontece se um paciente está em ventilação mecânica? Ele está respirando com pressão positiva, né? Se esse paciente está respirando com pressão positiva, ele tem uma PIP e ele tem uma variação de pressão acima da PIP, né? Logicamente, isso vai atuar aqui na minha pré-carga, né? No momento em que aumenta a pressão na caixa torácica, o que que acontece com a minha pré-carga? Todo mundo ouvindo aí, ó, alguém me responde aí. O que que acontece com a minha pré-carga no momento em que eu aumento a pressão, na caixa torácica? Vai diminuir, né? Vai diminuir. Perfeito. Então, eu não vi quem respondeu aqui, eu tô com a câmera fechada aqui, Foi não. Linda Almeida. Linda Almeida. Perfeito, Linda. Está certíssima. Então, o que que acontece com o seu volume sistólico, Linda, se a sua pré-carga reduz? Vai reduzir também. Vai reduzir, né? Ou seja, eu vou ter uma variação do meu volume sistólico. E olha que legal, isso é verdade. Olha aqui na curva da PIA. A curva da PIA, ela está oscilando, né? A minha pressão de pulso, né? Ou seja, a diferença entre a minha sístole e a minha diástole, ela é diferente, olha só, no momento em que o paciente não tá, vamos dizer assim, na fase expiratória, então o que que vai acontecer com a pré-carga, linda? Vai aumentar. Vai aumentar, né? Então, eu tô aqui, isso daqui é a curva da respiração, né? Tá aqui, ó. Então, aqui na expiração, a minha diferença entre, a, entre a minha pressão de pulso, ela vai ser maior na expiração do que na inspiração, né? Então, o que que é o pensamento aqui dos testes de avaliação de responsividade a fluido? É ver se essa oscilação entre as pressões de pulso, ela se altera de maneira importante do ponto de vista da respiração, ela vai se alterar de maneira importante em relação ao batimento cardíaco, né? Então, basicamente, é isso que vai ser avaliado nesses testes de fluido responsividade, tá? Esse comportamento da pré-carga, seja com o batimento cardíaco, né? Seja com a, a própria variação de pré-carga por outros motivos, né? Por exemplo, elevando um membro, por exemplo, dando um desafio de fluido, né? Ver se essa variação ela vai acontecer também com uma variação da pré-carga pela própria respiração, né? Pelo próprio ciclo ventilatório, né? Então, é importante a gente entender isso que a gente falou aqui agora, né? Para que a gente entenda alguns
a essência dos testes que a gente vai falar de agora em diante, tá? Vamos começar a problematizar, tá? O que está acontecendo com esse paciente aqui? Qual que é o diagnóstico? Ó, todo mundo em silêncio, eu vou ter que deixa eu escolher alguém para falar aqui. Fala aí, Larissa. O que que é o diagnóstico desse eletro aqui? Com RR variável? Tem escrito aí, não tem? Tem, olha só, eu É uma ajudei, hein? fibrilação atrial, tá Ó, aqui. parabéns. É uma fibrilação atrial, eu nem tinha visto que estava escrito, sério mesmo. Foi mal. Então, numa fibrilação atrial, o tempo RR ele varia, né? Aqui está um RR progressivamente menor, né? Então, você, Larissa, ainda, o que está acontecendo com a pré-carga aqui de maneira progressiva? Ela está se mantendo igual? Ela está se mantendo, ela está reduzindo ou ela está aumentando? Nesse sentido aqui, ó. Eu acho que ela tá diminuindo. Está diminuindo. O tempo de diástole está reduzindo. Se meu tempo de diástole está reduzindo, minha pré-carga está reduzindo, né? Perfeito. Aqui, por coincidência, foi reduzindo, né? Mas será que eu posso, será que isso vai gerar problema para mim se eu for usar, por exemplo, a expiração, né? Você viu que lá, né, aqui de novo, né, a relação com a respiração. Só que esse meu paciente aqui, ó, é tudo dos monitores novos lá em cima, ó. É, ele está em FA. Tá? Se ele está em FA, meu RR está variando. Olha só o que está acontecendo, que zona que fica a minha variação de pressão de pulso, né? Então, eu vou poder usar a variação da respiração para avaliar fluido responsividade? Provavelmente não, tá? Eu vou ter que pensar em alguma outra coisa, porque meu RR variando avacalhou o meu pensamento quando eu olho a relação com a respiração aqui, tá? Então, vamos lá, vamos dar um passo à frente. E com a ventilação mecânica, né? Mais uma vez, né? A Linda falou pra gente, né? Que quando o paciente ele tá inspirando, aumenta a pressão na caixa torácica, reduz a minha pré-carga, né? E por consequência, o meu débito cardíaco reduz. Então ele vai ter uma oscilação entre as respirações, né? Então é importante demais entender essas duas coisas, entender a relação do batimento cardíaco, das pré-cargas por conta do batimento cardíaco, né? E entender essa relação também com a ventilação mecânica, com a respiração espontânea também, tá? Então, vamos lá, vamos dar um passo à frente. Paciente VM controlada, ou seja, essas variações aqui, ó, elas são perfeitas, né? O paciente ele tem uma PIP que é de 8 contínua, né? Uma PCV que é de 12, então meu pico vai dar 20, né? Ele vai estar certinho. Aí o pensamento é, será que eu não posso usar isso para ver se o quanto que meu débito cardíaco varia? E se eu posso usar isso para ver o quanto meu débito cardíaco varia, será que isso não vai me dar uma resposta em que ponto da curva de Frank-Starling que meu paciente está? Provavelmente sim, tá? E dá mesmo, né? Então, a gente tem nos pacientes que estão em ventilação mecânica controlada e que estão sem arritmia, tá? Que estão em ritmo sinusal ou qualquer outro ritmo atrial regular, né? Eu vou ter a possibilidade de usar a variação de pressão de pulso, famoso delta PP. A variação de volume sistólico, né?
alguns métodos de avaliação invasivos, né, do débito cardíaco, eles vão fazer essa avaliação das curvas de PIA, né, para tentar predizer aí um débito cardíaco, né? O índice de variabilidade pletismográfica, né? Basicamente ele tem a mesma ideia da variação de pressão de pulso. Eu vou falar de cada um mais para frente aqui, tá? Mas ele tem basicamente a mesma ideia da variação da pressão de pulso. Esse aqui olha para PIA. Esse daqui olha para a curva de saturação, tá? O índice de variabilidade da veia cava inferior, né? De acordo com a variação da frequência de acordo com a variação das pressões na caixa torácica, e o índice de variação de tempo de injeção do ventrículo esquerdo, é o VTI, né? Então, são métodos que são interessantes de serem usados em pacientes que estão com a VM controlada e sem arritmia, tá? Mas e se o paciente não está com a VM controlada, né? Ou então ele tá com alguma arritmia, né? Aí eu vou ter que pensar outros métodos, tá? Aí eu tenho o teste de elevação passiva das pernas, né? Esse teste de elevação passiva das pernas e também, né, o mini desafio de fluidos, eles acabam que eles ficam dependentes de algum método para avaliar débito cardíaco, tá? Eu posso usar aqui o VTI, né? Não invasivo? Posso, não é simples, tá? Eu posso usar um catéter de Swan-Ganz? Posso. Posso usar outros métodos invasivos de avaliação de débito cardíaco? Posso, né? Não se aflijam, a gente vai ter aula com o Dr. Anselmo aí, falando exatamente desse tema, tá? Outro método, teste de oclusão expiratória final, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu sempre tenho PIP, pressão controlada. PIP, pressão controlada, tá? Tô fazendo a curva feia aqui. Então, o que que eu faço? Eu vou deixar só PIP, né? Se eu deixo só PIP, o que que meu corpo vai começar a perceber? Ó, tá fácil do meu sangue voltar para a caixa torácica. O que que vai acontecer com a minha pré-carga aqui? Minha pré-carga vai ir aumentando, tá? Porque eu não tô tendo oscilação acima da PIP, não tô tendo pressão controlada, né? E o meu sangue tá voltando em direção às câmaras cardíacas, aumentando a pré-carga, aumentando o débito cardíaco, né? Então eu posso fazer esse teste de oclusão expiratória final para ver se isso aumenta o meu débito cardíaco, né? Então, qualquer manobra dessa que eu use que vá promover um aumento no meu débito cardíaco, vai me dizer que esse meu paciente é fluido responsivo, né? Geralmente esses números, né, de variação do débito cardíaco vão ser ali de 10 a 15%, né? Igual eu disse lá atrás no conceito de fluido responsividade. Já no paciente com insuficiência ventricular direita, as coisas ficam um pouco mais avacalhadas, né? Olha só, lidar com a aula do Fábio foi fantástica, também está lá no canal, né? Exatamente por causa disso, assim, foi muito, muito bacana o jeito que ele falou, né? De uma doença que é tão difícil de lidar, né? Então, olha só, eu tenho muito menos modos, né, de lidar com, além da minha janela terapêutica ser estreita, né? De eu facilmente ter que lidar de maneira muito tóxica com hipovolemia e com hipervolemia, né? Eu tenho poucas possibilidades de avaliação de fluido responsividade para o ventrículo direito, né? Então, lidar com o ventrículo direito é meio que um estado da arte. Então, vamos falar agora de cada um desses métodos aí que eu citei para trás, né? Delta PP, né? Basicamente, aqui no Delta PP, o que que vai estar acontecendo? Aqui está na inspiração. Por que que está na inspiração? Aqui a pressão dentro da caixa torácica aumentou nesse ponto aqui, ó. No momento em que a pressão dentro da caixa torácica aumentou, o débito cardíaco, ó, a pré-carga reduziu,
e a pré-carga reduzindo, é, reduziu o meu débito cardíaco, né? Então eu vou pintar aqui nos momentos em que meu paciente estava inspirando, né? Esse meu paciente aqui, ó, se eu for reparar, o RR, embora eu não tenha o eletro aqui, meu RR aqui tá regular. Não ficou feia minha pintura aqui, mas meu RR tá regular. E isso é extremamente importante. Regras para lidar com delta PP, regras para lidar com a variação da pressão de pulso. O paciente tem que estar em ritmo regular, tá? E o meu paciente tem que estar em entregue à ventilação mecânica, né? Idealmente curarizado, tá? Mas pelo menos totalmente entregue à ventilação mecânica, né? Ah, eu tô dando uma PIP de 8, tô dando uma PCV de 12 e o volume corrente é quase que idêntico entre todos os ciclos respiratórios, né? E o meu paciente está em ritmo sinusal. Se ele tiver chocado, né? Se ele tiver mal perfundido, ou seja, meu paciente pode ser fluido requerente, tá? E se o meu delta PP for positivo, o meu paciente pode ser fluido responsivo, né? Eu vou ter que dar fluido para ele, se meu paciente não for fluido intolerante, tá? Então, como é que eu faço para calcular esse delta PP? Eu vou pegar aqui na expiração a minha maior variação de pressão de pulso e vou pegar na inspiração a minha menor variação da pressão de pulso. Vou julgar isso daqui numa calculadora na internet, né? Ou então eu vou fazer essa conta que está descrita aqui por essa fórmula. E se for maior ou igual a 13%, meu paciente é fluido responsivo e ele deve receber uma cota de fluido. Uma cota de fluido como? Em bolos, tá? Para que ele tenha aí um aumento do débito cardíaco. Então, mais uma vez, regras para variação da pressão de pulso. Estar em ritmo sinusal, estar em VM controlado e com o paciente entrega ventilação mecânica e uma regra que eu não falei ali, ó. Tem que ser volume corrente de pelo menos 8 ml por quilo, mas de 8 a 10 ml por quilo de peso predito, tá? Ou seja, eu vou ter que transitoriamente fazer uma ventilação não protetora para o meu paciente, tá? Variação do volume sistólico, né? Basicamente, é a mesma coisa. A única diferença aqui é que ao invés de ver a variação da pressão de pulso, eu vou ver a variação do meu volume sistólico, né? Então, se é a mesma coisa, né? Se for maior ou igual a 13%, né? Meu paciente vai ser fluido responsivo, tá? Mais uma vez, as mesmas regras, né? É o mesmo espírito. Estar em ritmo sinusal, ventilação mecânica controlada, o paciente entrega ventilação mecânica e pelo menos 8 a 10 ml por quilo de peso predito de volume corrente, tá? Índice de variedade petismográfica. É a mesma coisa, só que aqui eu vou pegar a curva da saturação. Nossos monitores, eles não fazem essa conta, tá? Eles não dão essa possibilidade de fazer essa avaliação. Mas alguns monitores, eles dão essa possibilidade. Então, isso daqui dispensaria uma linha arterial para avaliação de fluido de responsividade, né? Mas, logicamente, não dispensaria uma linha arterial para lidar com o choque, né? E, logicamente, se é a mesma coisa, né? Maior ou igual a 13%, aqui na literatura coloca 13 a 19%, esse paciente também é fluido responsivo. Se o espírito é o mesmo, né? Estar em ritmo sinusal, ventilação mecânica controlada, o paciente entrega ventilação mecânica, volume corrente de 8 a 10 ml por quilo. Só aproveitando, enquanto eu ainda estou falando desse volume de 8 a 10 ml por quilo, como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer o delta PP, vou fazer VPP, vou fazer o índice
variabilidade pretiosmográfica, eu vou lá na ventilação mecânica, né? Olho a altura do meu paciente, vejo qual que é o peso predito dele, vezes 8 ou vezes 10, né? Coloco na ventilação mecânica. Lembrar, isso é ventilação mecânica não protetora. Um erro que a gente comete com frequência é a gente vai lá, mete a mão no ventilador, aumenta, faz 8 a 10 ml por quilo e esquece de voltar imediatamente, né? Então você capturou ali as ondas da PIA, lembrar de voltar a sua ventilação mecânica para ventilação mecânica protetora. Índice de variabilidade da veia cava inferior, né? O índice de variabilidade da veia cava inferior, às vezes, é... às vezes não. Ele também vai depender do paciente, ele está em ritmo sinusal, né? Ué, mas por quê? Ué, se por exemplo, meu paciente está em FA e eu tenho uma contração do átrio direito, né? No momento em que meu paciente está fazendo um- uma sístole, né, do ventrículo direito, né, isso vai acabar influindo um pouco aí nessa variabilidade do índice da veia cava inferior, tá? Mas assim, isso às vezes eu acabo usando mesmo com paciente FA. O que é importante aqui é o paciente estar, o que é primordial, né? É o paciente estar em uma entregue à ventilação mecânica também, tá? Por quê? É, de acordo com a pressão, né? No momento em que. Aliás, deixa eu rebobinar a fita aqui um pouquinho que eu dei uma agarrada. Se eu tenho uma PIP, uma PCV e um pico, né? Vamos usar o mesmo exemplo. 8, 20 de pico, PCV de 12, né? E o paciente ele está mantendo esse comportamento no momento em que eu tenho a pressão inspiratória, no momento que eu estou inspirando, vai reduzir o meu volume, vai reduzir o meu retorno venoso. Se reduz o meu retorno venoso, logicamente, a minha veia cava ela acaba dilatando, porque o coração ele passou o sangue que está fluindo aqui através da minha veia cava, né? Ele vai ter dificuldade de voltar. Então, o diâmetro da minha veia cava aumenta. No momento em que eu estou na expiração e a pressão é só a PIP, né? O volume corrente, o retorno venoso aumenta. Aumentou o volume venoso, vai aumentar o fluxo ali através da veia cava, né? E esse diâmetro da veia cava vai reduzir, né? E eu vou exatamente estudar essa variação entre inspiração e expiração para ver se meu paciente é fluido responsivo. Se isso é maior ou igual a 15 a 18%, né? Mais uma vez, com o paciente entregue a ventilação mecânica, entubado, tá? Esse meu paciente, ele é também, eu posso dizer, de fluido responsividade também, tá? Então, o índice de variabilidade da veia cava inferior, ele é bom, tá? Com paciente em ventilação mecânica controlada, tá? Especialmente com volume corrente maior ou igual a 8 ml por quilo e PIP baixa, tá? Aqui uma diferença, né, importante. Por quê? Se a PIP tá alta, né? Igual o exemplo que eu dei ali, não foi um exemplo bom, né? Eu coloquei uma PIP de 8, né? É, O, o retorno venoso, ele vai ficar dificultado. Se o retorno venoso ficar dificultado, a minha pré-carga vai reduzir, né? E não vai oscilar tanto, né? Então, é importante eu olhar isso, né? Onde mais que o índice de variabilidade da veia cava inferior não é bom? Quando o paciente está em ventilação protetora, né? Ou seja, eu não consigo fazer os 8 ml por quilo, né? Quando o PIP está elevado, já expliquei por quê, em questões de arritmias, né? E em questão de disfunção ventricular direita, né? Onde a pressão do átrio direito vai estar muito aumentada e isso vai acabar prejudicando a minha variabilidade ali na veia cava. Cálculo do VTI, tá?
É, em qual janela eu faço, tá? Aqui é apical 5 câmaras, né? Porque eu tenho que colocar o meu Doppler numa posição que seja, vamos dizer assim, quase horizontal em relação à minha via de saída, né? Aqui, ó, o meu Doppler tá aqui, né? Meu probe, né? Meu probe tá aqui, ó, setorial. Na hora que eu ligo o Doppler, o fluxo ele vai estar aqui na veia de saída, ele vai estar fazendo esse fluxo aqui, né? Então, na hora que eu tenho a sístole, ele vai estar contra o meu probe, eu vou fazer uma onda negativa, né, no meu Doppler, né? E aí, o que que é o VTI? Né, o VTI eu vou fazer, é um cálculo, né, que eu faço, é, que aliás, o ultrassom vai fazer para a gente, né? A gente vai delinear essa onda, né? E ele vai dar um VTI para a gente, né? Vai dar essa curva aqui, né? Ó, de predizendo um volume, né? Que está passando ali através da minha via de saída do ventrículo esquerdo, tá? E aí, se com algum método para para fazer uma variação, né, na minha pré-carga. Por exemplo, um passive raising legs, né? Levantei as pernas do paciente, né? Ele estava em 45 graus, ele deita e eu levanto as pernas dele a 45 graus. Pode ficar tranquilo que eu vou mostrar isso para frente também, tá? Eu aumento o meu débito cardíaco, eu aumento o meu retorno venoso. No momento que eu retornei, aumentei o meu retorno venoso, a minha pré-carga aqui aumentou, né? Em teoria, meu débito cardíaco aqui vai aumentar. Se esse aumento no débito cardíaco é de 10 a 15%, né? Esse paciente ele é fluido responsivo, né? E ele deve, se tiver chocado, se ele tiver mal perfundido, se ele for fluido tolerante, ele deve receber fluido como estratégia de ressuscitação, né? Fluid Challenge é um desafio de volêmico, né? Um desafio de fluido, né? Consiste na administração controlada de um volume definido de fluido intravenoso, tipicamente, né, 500 ml de cristalóide em 10 a 20 minutos, ou seja, em bolos, né, em pacientes críticos, com monitorização contínua de variáveis hemodinâmicas, né? Um Swan-Ganz, fazer o VTI, tá? O objetivo é identificar se há um aumento significativo do débito cardíaco, né? Geralmente maior do que ou igual a 15%, caracterizando responsividade a fluidos, né? Qual que é o problema do Fluid Challenge, né? Você já pulou e a água está fria, tá? Você já deu o fluido, tá? Se não for fluido responsivo, você já deu o fluido, né? Então você pode estar aumentando mortalidade, você pode estar aumentando o tempo no CTI, você pode estar aumentando o tempo de ventilação mecânica, tá? Você pode estar aumentando disfunção renal e terapia de substituição renal, tá? Então, o grande problema é essa questão, que você vai conseguir avaliar a fluido responsividade, mas você já vai ter dado o fluido para o paciente e vai ter que lidar com as consequências disso, né? Pode não ser nada, o paciente podia precisar mesmo, mas ele podia não precisar dos 500 ml, né? Então, com o objetivo de evitar esse tipo de problema, né, foi pensado aqui o Passive Raising Legs, né? Basicamente, consiste em levar as pernas do paciente a 45 graus a partir da posição semi-sentado. O paciente estava semi-sentado, a 45 graus com as pernas baixas. Você abaixa a cabeceira dele e levanta as pernas dele a 45 graus, promovendo uma transferência reversível, né? Ou seja, você aumentou a pré-carga dele de maneira usando o próprio sangue do paciente, né? De aproximadamente 300 a 400 ml de sangue nos membros inferiores e compartimento esplânico para o compartimento central, aumentando temporariamente a pré-carga cardíaca. Logicamente, se esse paciente estiver no ponto da curva da Frank-Starling que ele responder isso, o débito cardíaco vai aumentar, tá?
Então, só para ilustrar, dá um ok, só se vocês estão vendo aí a tela do YouTube. Sim, senhor, estamos vendo. O paciente estava sempre sentado, baixou a cabeceira, levantou a perna, né? E aí eu vou olhar se vai ter um aumento do volume sistólico maior que 10% aí, né? Hi there. In this short video, I will take you through how to get the fluid challenge. Voltar aqui para a aula, só um minutinho. Eu fiz gracinha, agora eu não sei voltar para a aula. Eu acho que tá na Essa, aba da esquerda, chefe, nesse mesmo essa navegador. tela aí mesmo, Bruninho, é só você olhar onde estão as Ah, abas lá em cima, é a é que primeira, tava o isso trem na sim. frente aqui. Oh, vou te contar, ainda bem, Matheus, que você entrou na aula. Essa tecnologia tá muito Ô, avançada, né? Matheus, mas você pode deixar a tela fechada, por favor. Opa, perdão. Então, vamos lá. Voltou para a aula aí? Deixa eu ver se está passando aqui. Passou, né? Aqui eu posso fazer o passive raising legs, né? Mesmo com o paciente tendo arritmia, mesmo com o paciente tendo ventilação mecânica espontânea, mesmo com o paciente não entubado, né? Não demanda infusão de fluidos para avaliação, né? E a questão é que eu vou ter que associar isso com o método de avaliação do débito cardíaco, né? Opa, com o método de avaliação do débito cardíaco, né? E aí, às vezes vai ter que ser invasivo, né? Mas tem a possibilidade de fazer isso com o VTI, tá? Mas tem toda a questão, né, de ter que fazer o VTI, né? Foi uma coisa que eu acabei não falando lá atrás, né? Se o paciente tiver arritmia, eu tenho que fazer pelo menos 5 medidas, né? E tirar a média dessas medidas. Se o paciente estiver em ritmo sinusal, fazer pelo menos 3 medidas e tirar a média dessas medidas aí, né? Então, se for variar mais que 10% aí, esse paciente é fluido responsivo também. E estamos chegando no final, tá, gente? O teste de oclusão expiratória final consiste em interromper a ventilação mecânica por 10 a 15 segundos no final da expiração, eliminando temporariamente o efeito da pressão positiva sobre o retorno venoso, né? Isso aumenta a pré-carga cardíaca, simulando um desafio volêmico reversível também, né? Ou seja, também não precisa de fazer um fluid challenge. A resposta hemodinâmica é variada por monitorização contínua do débito cardíaco, pressão de pulso, né? Ou seja, eu posso usar aqui o delta PP, tá? Ou índice de perfusão, tá? Um aumento de 5%, tá? Em qualquer um dessas medidas, né? Indica alta probabilidade de resposta à expansão volêmica com sensibilidade e especificidade superiores a 85%, tá? O teste é aplicável mesmo em pacientes com ventilação mecânica protetora em diferentes níveis de PIP, né? Então você vê que é um método interessante de ser feito, né? A acurácia, logicamente, é melhor quando a gente está medindo diretamente o débito cardíaco aí. Mas, né, eu posso usar o delta PP, tá bom? Então, por que fazer? Por que saber? Tá? Falei várias vezes ao longo da aula aí. Menor mortalidade, redução do tempo de internação na UTI, menor duração da ventilação mecânica, né? Eu até esqueci de colocar aqui, ó, menor taxa de insuficiência renal associada a excesso de infusão de fluidos, né? Eu vou, com certeza, minimizar complicações, né? E otimizar o prognóstico aí de pacientes críticos, tá bom? É isso que eu tinha para falar. Vamos lá para as discussões, então. Luigi, seu áudio tá. É, tá fechado. É porque eu vi a plaquinha de resenha de Costa ali, eu fiquei emocionado, sabe?
Aí eu esqueci onde é que era o botão de abrir o microfone. Mas vamos deixar registrado aí o agradecimento, Bruninho. Muito obrigado. Excelente aula. Eu acho que mais claro impossível, mais didático do que isso. Eu acho que até desenhar você desenhou, né? Não dá nem para falar que é para desenhar. Mas eu vou finalizar a gravação, deixar registrado que nas nossas noites intensivas tem lá. E eu sugiro para quem estiver assistindo nessa aula, né, que assista lá também outras aulas relacionadas à monitorização hemodinâmica, né? Entre elas, tem uma que, se não me engano, deve ter um ano e pouquinho, que é Conhecendo Swan Ganz. A aula é só sobre Swan Ganz e vai falar muito disso, né, da curva, né, como que funciona a monitorização no Swan Ganz, que ajuda a entender essa aula de hoje. Tá bom? Vou finalizar aqui, a gente continua para tirar as dúvidas aí. Obrigado, Bruninho, mais uma vez aí, meu amigo.